A avó revela segredos chocantes. O que meus irmãos fizeram na infância foi inacreditável e sombrio. Foi um dia chuvoso em São Vicente. As gotas tamborilavam na janela como se quisessem contar seus próprios segredos. Heleninha, com seus 17 anos, sempre acredita que sua avó, Dona Sofia, tinha um olhar que poderia cravar a alma. Cada ruga em seu rosto parecia um mapa de histórias, mistérios que viviam nas sombras da casa antiga. Hoje, o clima estava perfeito para um daqueles momentos em que o passado vem à tona. Ela se acomodou ao lado da avó no sofá, a fragrância doce do bolo de cenoura cobrindo o ar. Foi então que, com voz trêmula, Dona Sofia começou a falar. Você sabe, minha neta, nem tudo é como parece. Seus irmãos. Ah, o que eles fizeram? As palavras saíram de sua boca, como se custassem a serem pronunciadas. O coração de Helena disparou. O que aconteceu, vô? Você pode me contar? Ela hesitou, as mãos finalmente parando em cima de uma caixa de fotos, com o reluzir de velhas memórias. Era uma tarde de verão. Eu sempre dizia a eles para não brincarem perto do lago. Mas criança não escuta, não é? O arrepio desceu pela espinha de Helena. Ela se lembrava bem do lago, aquele lugar que sempre lhe trouxera paz. Mas tudo tinha mudado nesse momento. Dona Sofia continuou, a voz agora baixa, quase um sussurro. Um dos meninos se afogou e o outro, em vez de chamar ajuda, fez algo inacreditável. Ele escondeu a verdade. A avó desviou o olhar, a expressão carregada de dor. E algumas coisas nunca mais foram as mesmas. O que eles fizeram se tornou um tabu, um assunto que não se fala mais. Helena engoliu em seco. Um nó na garganta a impedia de perguntar mais. Quais segredos estavam enterrados? Por que sua avó parecia tão assustada ao lembrar? Ela fixou os olhos na caixa. A decoração antiga tinha um brilho sombrio que refletia a atmosfera tensa que se formava ao redor delas. Há mais, não há? Questionou, o medo e a curiosidade se entrelaçando em seu peito. Dona Sofia finalmente deixou escapar um suspiro. Só posso te dizer que o passado é traiçoeiro e nem todos querem que ele seja relembrado. Há algo mais nos olhos dela, um desespero avassalador. A avó começou a tremer quando tocou a caixa como se tocasse uma ferida aberta. A luz da tarde murchou e uma tempestade pareceu se formar também dentro delas. Decidida a descobrir a verdade, Helena começou a revirar os velhos álbuns. As fotos eram como portais, imagens congeladas no tempo, mas cheias de segredos. Retratos de sorrisos que agora pareciam falsos. Ela sentiu o peso do olhar de sua avó às suas costas, como se houvesse um legado sombrio a ser desvendado. Mas a busca por respostas não era bem-vinda. Um tio distante, que sempre evitou falar sobre o passado, a confrontava sempre que tentava puxar o assunto. Ele era enigmático e silencioso, como um espectro, sempre pronto a barrar suas perguntas. Helena podia sentir que aqueles fantasmas do passado estavam ansiosos para voltarem. E a verdade, que parecia tão sedutora, quase repulsiva, à medida que a luz do dia se transformava em noite, um manto de inquietude se espalhava. O que seus irmãos fizeram era mais do que travessuras. Havia traições e deslizes que poderiam agora ecoar no presente.
Ela queria saber, precisava saber. Mas até que ponto a verdade ia custar? E por fim, quando tudo estava prestes a se esclarecer, uma mensagem desconcertante chegou, tornando a escolha de Helena ainda mais difícil. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima pesava no ar. Um manto de tensão e mistério. Com a caixa de fotos nas mãos, Helena sentia que a deixava inquieta. O passado chamava, e ela estava prestes a abrir uma ferida antiga. Ela olhou para Dona Sofia, que agora parecia uma sombra do que fora. Os olhos dela estavam fixos na caixa, marejados. Vó, que mais aconteceu naquela tarde? O pedido escapou de seus lábios, carregado de urgência. A avó não respondeu. Absorta em seus pensamentos, seu olhar parecia distante, como se visse além do presente. E quando Helena começava a pensar que não haveria mais respostas, um barulho desconcertante veio do corredor. Foi como um estrondo. Uma porta se abriu abruptamente. Os dois olhares se encontraram. Uma troca silenciosa de medo. O que foi isso? Perguntou Helena. O 0 grau de conforto que havia se instalado entre elas, agora desaparecendo. Dona Sofia levantou-se de forma abrupta. Fique aqui! Gritou, antes de correr em direção ao corredor. O coração de Helena acelerou. Ela seguiu, reticente, mas determinada. Ao chegar na sala, o que encontraram deixou ambas paralisadas. No chão, um dos álbuns de fotos estava aberto e mais fotos estavam espalhadas. Mas o que capturou a atenção de Helena foi uma figura sombria que surgia na margem da imagem. Era um homem. Em uma das fotos, ele estava com seus irmãos, todos sorrindo. Mas esse homem tinha um olhar que fazia o estômago de Helena se revirar. Quem é ele, vó? A pergunta saiu, mas Dona Sofia estava em choque. Seus lábios tremiam e as mãos estavam na boca, como se tentasse abafar um grito. O quebra-cabeça começou a se formar. Peças desconexas que se encaixavam de forma aterrorizante. Ele era um amigo da família. Dona Sofia respondeu, quase sussurrando, mas já não havia confiança em sua voz. Não deveria estar ali. Ninguém deveria saber disso. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. Um sentimento de que estava descobrindo camadas do passado que deveriam permanecer enterradas. E, de repente, como se o ar tivesse se tornado denso, um grito ecoou da cozinha. Helena, Dona Sofia. Era seu tio, o mesmo que sempre fugira de falar do passado. Pare com isso. Você não sabe o que está fazendo. As palavras dele eram como uma rajada de vento frio, arrepiando a pele de Helena. Ele entrou apressado, os olhos arregalados, encarando a avó como uma
mistura de fúria e desespero. Você e suas lembranças, sempre trazendo à tona o que já ficou para trás. Mas por quê? O que aconteceu? Helena implorou, sentindo que a cada pergunta estava mais próxima de descobrir a verdade. Calma, Helena, interveio o tio, quase gritando. Você não está pronta para ouvir o que houve. É melhor deixar isso para lá. Mas o que ele temia? As peças começavam a se alinhar e um arrepio de terror tomou conta dela. Mas o que ocorreu a seguir foi como um balde de água fria na cara. Um zumbido forte, como se algo estivesse se rompendo, invadiu a sala. A luz piscou e então tudo ficou escuro. Quando as luzes se restabeleceram, algo inexplicável aconteceu. Uma foto flutuava no ar, como se tivesse ganhado vida própria. Helena a alcançou instintivamente. Seu coração parou. É uma foto de uma cerimônia, um funeral. No centro, sua avó, mas ao lado dela, a figura sombria do homem. O que isso significa? Ela mal conseguiu perguntar. Dona Sofia caiu de joelhos, o rosto coberto de lágrimas. Você não deveria ter visto isso. Uma sombra se abateu sobre o lugar e Helena sentiu que o chão estava prestes a desmoronar sob seus pés. O que mais sua avó escondia? E por que a aparição desse homem lhe passava uma sensação de perigo, quase como se ele pudesse voltar? Com o terror crescendo em seu peito, a verdade parecia estar mais perto, mas também mais distante do que nunca. O passado não estava pronto para ser esquecido. E a mensagem que havia chegado momentos antes poderia mudar tudo novamente. A foto flutuava diante de Helena, como se estivesse revelando segredos que deveriam permanecer ocultos. O choque no rosto de Dona Sofia era palpável e Helena sentiu o coração acelerar. A luz piscava e tudo ao redor parecia estremecer. Ela encarou a imagem. O olhar do homem a seguia, penetrante e cheio de algo que ela não conseguia entender. A voz de seu tio ecoou cortante. Não, não faça isso. Mas antes que pudesse processar o pedido, o ambiente carregado e tenso se tornava ainda mais sombrio. Do nada, a porta da sala se abriu com uma força que deixou todos paralisados. Uma figura entrou. Uma mulher que Helena não reconheceu. Seu cabelo escuro caía em ondas. Seu olhar era frio e direto. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz impregnada de autoridade e urgência. Quem é você? Heleninha se atreveu a questionar, a voz trêmula. Eu sou Juliana, parte da história que você não conhece, respondeu a mulher, como se soubesse exatamente como as palavras deixariam os presentes desconcertados. Dona Sofia olhou para ela e os olhos dela pareciam servir de alerta. O rosto da avó estava pálido, como se o espectro tivesse atravessado a sala. Helena sentiu um nó na garganta. Havia algo na presença de Juliana, um peso que a fazia sentir como se estivesse no centro de um furacão. O que você sabe sobre a foto? Perguntou. A mulher deu um passo à frente, deixando o olhar penetrante percorrer os rostos. Aquela imagem não é o que você pensa. Aquele homem, ele não era só um amigo da família.
A tensão aumentou. O ar parecia ficar mais denso. Do que você tá falando? Gritou o tio, a voz tremendo de raiva. Cale-se! Essa é a verdade que vocês sempre esconderam, gritou Juliana, ignorando. Ele era muito mais do que um amigo. Ele era um predador. E o que seus irmãos fizeram naquele dia foi muito mais sombrio do que você imagina. O chão sob os pés de Helena parecia desmoronar. Os fragmentos do passado que ela tentava juntar ganharam uma nova dimensão de horror. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Juliana hesitou, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Um deles, um de vocês, não era inocente. Havia uma razão para esconder isso. O afogamento não foi um acidente, foi um sacrifício. Não! A avó gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Você não tem o direito de dizer isso. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Os últimos vestígios de segurança estavam se dissipando. O que aconteceu naquela tarde? O pedido escapou de seus lábios, urgente e cheio de temor. Foi então que um grito cortou o ar, alto e estridente. Era o som de um vidro se quebrando na cozinha. O coração de Helena disparou. O que foi isso? Ela perguntou. Mas ninguém parecia ter resposta. Juliana, porém, não hesitou e correu em direção à cozinha, seguida por Helena e Dona Sofia. Ao entrarem, a cena era caótica. Todos os utensílios estavam fora do lugar e o chão estava coberto de cacos de vidro. No centro da confusão, uma caixa antiga estava aberta, com um diário à mostra. O diário parecia chamar Helena, pulsando com uma energia que ela nunca havia sentido antes. Não toque, seu tio gritou, mas era tarde demais. Ela se aproximou e assim que suas mãos tocaram a capa desgastada, uma onda de imagens invadiu sua mente. As memórias eram intensas, obscuras, faces que ela não reconhecia, risadas ecoando, mas acompanhadas de sussurros cheios de dor. Então tudo ficou claro. Segredos não eram só dela. Havia um vínculo, uma escolha, um segredo compartilhado. Quem sou eu realmente? Ela murmurou, um pânico crescendo em sua garganta. E antes que pudesse compreender, a luz começou a piscar novamente. A presença de Juliana parecia se expandir, como uma sombra dominando o espaço, enquanto ela sussurrava uma fraqueza. Você deve saber a verdade, não só sobre eles, mas sobre você. Um novo grito ecoou pela casa, desta vez de um lugar mais distante. Mas o que seguiu foi um silêncio profundo, cheia de tensão. O tom da realidade havia mudado completamente. E agora Helena estava prestes a descobrir não apenas os segredos de seus irmãos, mas algo que mudaria sua vida para sempre. As respostas a aguardavam nas páginas do diário. Mas o que isso significava? Qual seria o custo de se revelar a verdade? Helena estava paralisada, a respiração presa em sua garganta. O diário pulsava como se estivesse vivo, chamando-a a decifrar os segredos contidos em suas páginas, manchadas pelo tempo. A presença de Juliana
parecia preencher o ambiente com uma tensão palpável. Quando ela chegou até o diário, uma dor aguda penetrou sua mente. Imagens confusas viajaram por sua memória. Rostos desconhecidos se misturavam com os que ela amava. Um grito agudo cortou o ar novamente, e o chão abaixo de Helena tremeu. O que foi isso? Ela mal conseguia falar, mas a necessidade de respostas a impulsionava a seguir em frente. O olhar dos familiares se embureceu e a atmosfera se tornava sufocante. Juliana olhou diretamente para Helena, seus olhos brilhando com urgência. A verdade está te chamando. Não tenha medo. Seu tom era firme, mas havia um tremor subjacente. De repente, um estalo ecoou e a luz começou a piscar freneticamente, como se o próprio lugar estivesse em conflito. Helena sentiu seus músculos se contraírem, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas antes que pudesse processar a intensidade do momento, do fundo da cozinha, a figura de um homem surgiu, emergindo das sombras. Era ele, o homem da foto. A presença dele era tão ameaçadora que o ar pareceu se esvair. Não pode estar aqui, murmurou Dona Sofia, as mãos tremendo ao se agarrar à mesa. O pânico em seu rosto era evidente e Helena sentiu um frio na espinha. Quem é você? Helena perguntou com a voz quase inaudível, lutando contra o terror que a invadia. O homem a olhou com um sorriso perturbador e um brilho maligno nos olhos. Vinícius, o amigo da família, disse ele, e as palavras saíram como um veneno, impregnadas de algo mais sinistro. Helena olhou para Juliana, confusa e aterrorizada. O que você quer dizer com um amigo da família? A indignação a fez avançar. A necessidade de entender superava o medo. O homem se adiantou e apontou para o diário. O que você procura pode destruir todos vocês. O que aconteceu naquela tarde não foi um simples acidente. Foi planejado. As revelações, um soco no estômago. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Planet? Como assim? A confusão dividia sua mente. Era um ritual, continuou Vinícius, enquanto os outros recuavam. Um sacrifício para proteger a linhagem. Mas alguém traiu o pacto. Algum de vocês traiu. Ele olhou para os irmãos de Helena com desprezo. Dona Sofia, com lágrimas nos olhos, começou a balbuciar. Não, não pode ser. Isso foi enterrado. Nos livramos dessa maldição. Mas a negação não era suficiente. A verdade estava ali, exposta. Quem está falando a verdade? Helena pediu, a raiva começando a tomar a frente do medo. Quem somos nós? A urgência a levou a encarar Vinícius direto. Vocês são o legado de uma escolha terrível. Cada um de vocês tem uma marca, um segredo que pode alterar tudo. A tensão cresceu e a atmosfera carregada parecia pronta para explodir. Um grito familiar ecoou. De novo. Era seu tio correndo para dentro da cozinha, como um furacão de desespero. O que foi que você fez? Ele apontou para Helena, impotente. Por que você não escutou as advertências? A raiva transbordava, mas havia um medo latente
que se tornou a base de tudo. Eu só quero saber a verdade, gritou Helena, a voz quebrada por uma mistura de medo e determinação. Mas naquela fração de segundo, tudo mudou. Uma onda de eletricidade percorria suas veias e ela percebeu. Vinícius não estava ali apenas como um espectro. Ele era uma parte da história que todos os envolvidos tinham tentado eliminar. O olhar de Juliana se endureceu e suas palavras sequentes caíram como pedras. O que se segue agora depende de você, Helena. Você pode ser a chave para finalmente desafiar a maldição ou a causa de sua continuidade. As palavras reverberaram na mente de Helena. Um som brusco cortou o ar e, de repente, tudo ficou escuro. Uma luz ofuscante rompeu e então a imagem de Helena e seus irmãos se refletiu em um espelho quebrado, revelando rostos parecidos, mas com um brilho sombrio, como sombras de algo enterrado. E antes que pudesse perguntar, tudo se desfez em um turbilhão de sons, sussurros e gritos. Como se todos os fantasmas do passado estivessem prontos para perturbar o presente. Que segredos ainda permaneciam ocultos? O que a aguardava no próximo passo? A verdade estava mais próxima, mas a um custo inimaginável. O mistério se aprofundava e agora a linha entre passado e presente estava prestes a ser destruída de uma vez por todas. Enquanto a escuridão tomava conta da sala, o ar estava pesado de tensão, quase tangível. Helena, diante daquela figura do passado, cujo nome parecia ecoar em sua mente como um aviso, sentia seu coração acelerar. Vinícius a olhava e, com seu olhar penetrante, fazia um mundo ao seu redor desmoronar. A luz estourou em uma série de flashes e, com cada intermitência, Helena estava mais próxima da verdade que todos temiam. Você acha que sabe, mas não sabe nada, ele vociferou, a voz reverberando como um trovão, e naquele momento tudo parecia parado. O diário em suas mãos começou a brilhar intensamente, e antes que pudesse perguntar mais, algo inesperado aconteceu. A caixa com o álbum de fotos ainda no chão saltou por conta própria, derrubando tudo ao redor. "Não!" gritou Dona Sofia, e seu rosto ficou pálido como um espectro. A avó, tão forte e imponente em momentos de história compartilhada, agora parecia uma sombra de si mesma. Mas o mais choqueante foi o que emergiu daquela caixa. Um rosto familiar. Um deles, um dos irmãos de Helena, surgiu, como um espectro arrastado do passado. Era Pedro, seu irmão mais velho. Ele estava pálido demais. Os olhos arregalados, como se estivesse preso entre dois mundos. "Helena, você precisa acreditar. Não foi como você pensa." As palavras saíam de sua boca, mas a expressão horrorizada dele deixava tudo ainda mais confuso. O tumulto dentro da cozinha parecia ter se intensificado. Os objetos giravam, voavam e tudo parecia combinado em uma sinfonia de caos. Juliana se virou bruscamente para Vinícius. Seu rosto estava agora endurecido. "Você não deveria estar aqui. Você trouxe isso de volta."
O ar parecia vibrar com a tensão entre os dois. Eu trouxe ou você trouxe? Ele rebateu com um sorriso maligno. A luz piscou novamente e no momento seguinte tudo parecia quieto. Uma ira e paz caiu sobre eles. Silêncio tenso. As palavras de Pedro cortaram a atmosfera como uma faca afiada. Foi você, Helena. Você me traiu. Helena ficou paralisada. As palavras dele pendiam no ar, afligindo sua mente. Como você pode dizer isso? Eu? O que você está falando? A indignação tornou-se desespero e confusão. Era para você ter me ajudado. Mas você não queria acreditar em mim. Agora, veja o que aconteceu. Pedro estava em pânico, mas também havia uma intensidade nas palavras dele, como se estivesse apontando para algo que ela não conseguia ver. Dona Sofia balançou a cabeça, sua respiração acelerada. Não, isso não pode estar acontecendo. O passado não pode voltar. As lágrimas rolaram pelo rosto envelhecido. Seus olhos procuravam por Helena. Mas a neta estava presa em sua própria tempestade de emoções. E então o inusitado aconteceu. Uma explosão de luz estourou do diário, revelando uma nova imagem. Uma cerimônia macabra com todos eles. Mas algo estava errado. Pedro estava de mãos dadas com aquele homem sombrio, Vinícius, e as palavras sacrifício e traição ecoaram na mente de Helena. Isso é uma mentira! O que você fez, Pedro? O ar escurecia e a divisão entre irmãos tornava-se insuportável. A revelação estava diante dela, mas a dor e a incredulidade a paralisavam. Como você pôde? Eu fiz o que era necessário para nossa família, Pedro falou com um tom de desesperado convencimento. O grito de Dona Sofia preencheu o espaço. Pare! Por favor, sugiro que não digam mais! Mas a verdade ainda brotava monstruosa e concreta. Você não entende. Meus dias se basearam nessa escolha. Cada um aqui tinha que pagar um preço para manter nossa linhagem segura. Olhe ao seu redor. Ele gesticulou para o ambiente desgovernado. A luz agora tentando recuperar sua estabilidade. A presença de Vinícius parecia se intensificar, absorvendo o ódio e a traição à sua volta. A verdade, Helena, é que nunca houve inocentes. Todos nós temos os dedos sujos de sangue. Você tem a escolha de continuar a ignorância ou enfrentar o que foi feito. Com cada palavra, o chão sob os pés de Helena balançava e tudo ao redor começava a desmoronar. O que era real? O que era uma ilusão? Ela olhou para os rostos conhecidos, agora distorcidos pela traição, e percebeu que nada seria como antes. No meio do caos, uma porta na cozinha se abriu e outra figura emergiu das sombras. Um terceiro irmão? Alguém que todos pensavam estar desaparecido? Antes que ela pudesse ver claramente, tudo escureceu novamente. E o que havia em jogo, na verdade, restava um mistério ainda maior. Mantenha seus olhos abertos, Helena. A verdade nunca esteve distante. Ela está mais próxima do que você imagina. Mas esteja preparada para pagar o preço. A voz de Vinícius ecoou antes de a escuridão finalmente engolir tudo. Enquanto a escuridão tomava conta da sala, Helena mal conseguia respirar. O diário vibrava em suas mãos, e Vinícius, com seu olhar maligno,
parecia esperar o momento certo para dar o golpe final. Pedro, seu irmão, estava aí, pálido e desesperado. O clima já carregado se tornava insuportável. Afinal, o que realmente acontecera naquela tarde fatídica? Helena, não acredite nele! Gritou Pedro, a voz embargada. Ele está jogando tudo isso contra nós. Você sabe que a verdade é muito mais complicada. A frustração venceu. Fazia o peito de Helena apertar. Simplesmente não consigo acreditar no que você está dizendo. O medo a dominava, mas uma ferida aberta precisava ser cicatrizada. O que quer que Pedro estivesse prestes a revelar poderia mudar tudo. E antes que o caos pudesse se intensificar mais, um novo grito ecoou. Não, para, deixe isso. Era Juliana avançando com uma determinação feroz, como se tivesse algum tipo de poder sobre a situação. As luzes começaram a piscar e o clima se tornava cada vez mais opressivo, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Juliana, você não sabe, começou Vinícius, mas ela não deu ouvidos. Eu sei mais do que você pensa. O que fez foi brutal e desumano. Não permita que ela se torne sua próxima vítima. O coração de Helena disparou. As palavras de Juliana ecoaram em sua mente, mas ela mal tinha tempo para processar tudo. E naquele instante, algo insano ocorreu. Uma porta nos fundos se abriu sozinha e uma figura apareceu. Um terceiro irmão. Era Tiago, o mais novo que todos tinham dado como desaparecido. Mas agora, ele estava ali, com a mesma palidez nos rostos dos demais. Eu não queria que soubessem. Ele olhou para os irmãos. Os olhos cheios de uma mistura de medo e culpa. Tiago? O nome escapuliu da boca de Helena. Onde você esteve? Ele hesitou, olhando para Vinícius. Eu estava tentando entender, Helena. O que começou como um jogo entre crianças se transformou em algo muito além. Que podemos imaginar? O que Pedro não contou, ele foi escolhido, mas as palavras de Tiago despencaram como pedras pesadas. Escolhido? Repetiu Helena. A confusão se tornava um redemoinho dentro dela. Escolhido para o quê? A atmosfera se tornava cada vez mais eletrificada. Vinícius, percebendo que estava perdendo o controle, lançou um olhar de fúria para Tiago. Cale-se! Você não tem ideia do que está dizendo. Mas era tarde demais. As palavras estavam no ar. A verdade estava se revelando, ainda que dolorosa. Irmã, ouça, o que você está prestes a descobrir muda tudo. O afogamento não foi um acidente. Foi um sacrifício a alguém, a alguma força que não podemos compreender. E Pedro estava envolvido, disse Tiago, como se estivesse quebrando o encantamento. E a sala ficou em silêncio sepulcral. Do canto da cozinha vinha o leve eco de uma respiração pesada. Helena não podia mover os olhos de Pedro. Você não é o inocente que sempre pensamos ser. Isso não é verdade. Eu fiz o que tinha que fazer. Ele gritou, a desesperança em sua voz ecoando por todos os cantos. Os rostos de Dona Sofia e do tio eram um retrato da dor. Você sabia e escondeu. Seu silêncio custou vidas, Pedro. A pressão era intensa. Cada palavra deixava marcas. Mas antes que qualquer resposta pudesse vir, o diário em suas mãos se abriu de repente. Tingido
com uma tinta vermelha que parecia viva. A primeira página revelava um nome, Helena, em uma caligrafia que ela reconhecia, mas nunca quis acreditar. Não, não pode ser! O choque a atingiu. O que estava acontecendo? A luz começou a apagar novamente e, em meio à confusão, a porta se fechou violentamente, trancando todos na sala. O que estava prestes a acontecer? Um arrepio percorreu a espinha de Helena. As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas a luta interna entre o passado e presente era um campo de batalha. Quem poderia realmente confiar? O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? Os fragmentos de suas vidas estavam se quebrando, e a certeza que um dia tiveram se esvaiu, deixando apenas mais perguntas e um abismo de incertezas. Quando a verdade veio à tona, a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. Enquanto a escuridão envolvia a sala, o diário começava a brilhar intensamente, revelando imagens que dançavam na mente de Helena. A cena era caótica. Seu coração batia forte. Os rostos de sua família pareciam distorcidos pela tensão e pela verdade que ainda não tinha sido totalmente exposta. Vinícius, agora mais presente do que nunca, observava tudo com um sorriso frio. Você não entende, Helena. O que está escrito ali pode destruir tudo o que você ama. Pedro exclamou, seu desespero evidente, mas ela estava com a cabeça em um turbilhão. As palavras de Tiago ressoando na mente dela. Escolhido. O que isso realmente significava? No desespero, Helena tocou a capa do diário e, de repente, uma onda de energia atravessou seu corpo, como um choque elétrico. As paredes pareciam tremer, e de dentro do livro uma voz ecoou, uma voz poderosa que não parecia humana. O sacrifício foi feito, mas o que está por vir é muito pior. Prepare-se. A luz piscou de forma frenética, iluminando a sala em flashes que pareciam tirar a sanidade de todos. O ambiente, de repente, tornou-se mais do que apenas um espaço físico. Fazia parte de um ritual monstruoso, um confronto de algo antigo e maligno. E então tudo mudou. Um estrondoífico soou e a porta da cozinha se abriu com um golpe, revelando uma figura que ninguém esperava. Era a mãe de Helena, mas não como ela a lembrava. Seus olhos estavam vazios e a expressão em seu rosto era de um terror profundo. O que vocês estão fazendo? Isso não deveria estar acontecendo. Ela gritava, a voz ecoando entre os presentes. O impacto da presença dela congelou o tempo. Dona Sofia caiu de joelhos, um olhar de desespero misturado à confusão. Você não deveria estar aqui. Ela nunca mencionara a mãe de Helena. Nunca. Mamãe? Helena sussurrou, sentindo o chão girar sob seus pés. Como você pode estar aqui? Você está viva? O choque era palpável. O passado que todos acreditavam estar enterrado agora ameaçava engoli-los. Eu fui forçada a me esconder. Fui feita de lembrança e dor. A mãe de Helena disse, suas palavras carregadas de um peso que ninguém podia ignorar.
O que vocês fizeram naquela tarde foi muito pior do que imaginam. E agora o ciclo retorna. Ciclo? Que ciclo? Perguntou Tiago. Sua voz tremia. É como se as respostas estivessem à vista, mas ele não conseguia vê-las. O clima se tornava insuportável. A mãe olhou para Vinícius, rancor e terror em seu olhar. Você trouxe isso de volta. A raiva estava viva e pulsante entre eles. Helena não conseguia entender, mas o ambiente parecia que estava se apertando, como uma cobra engolindo suas presas. Tudo isso era para proteger vocês, para evitar que a linhagem fosse destruída. Vinícius replicou com um sorriso, como se aquilo fosse algum tipo de triunfo. Helena podia sentir o horror crescendo dentro dela. Uma verdade que parecia se contorcer em sua mente. Eu não sou só pegadinha. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas, gritou Pedro, o desespero em sua voz. Você não pode esconder o que fizemos. Mas no meio da agitação, a luz estourou em uma nova onda e tudo ficou em um silêncio profundo. O olhar da mãe de Helena se tornou um misto de sabedoria e dor. A verdade sobre vocês. O que precisa ser dito agora pode mudar tudo. Algum de vocês vai ter que se sacrificar. As palavras caíram como uma bomba. O ar parecia denso. Helena sentiu sua respiração falhar, enquanto olhava para os rostos de sua família, esperando respostas. O que significava sacrificar-se? Como assim? Assim que a tensão aumentou, uma explosão de sentimentos tomou conta dela. Ela se virou para Vinícius, a raiva triunfante em seus olhos, e perguntou: Você sabia disso? Você me manipulou? E tudo desmoronou mais uma vez, quando o diário em suas mãos começou a queimar, as páginas virando em cinzas, deixando apenas a revelação. As consequências são suas. O pânico se espalhou como um incêndio em palha seca, e antes que pudesse entender o que realmente estava em jogo, a sala se desfez em trevas, arrastando todos para um abismo de incertezas. O que significava tudo isso? Um ciclo que nunca deveria ter existido. E a verdade poderia ser segredada. De repente, uma luz distante começou a brilhar, revelando um caminho que parecia estar sempre ali. O que cada um deles faria em relação a isso? E quem realmente era a verdadeira Helena? Enquanto a escuridão envolvia a sala, o diário começava a brilhar intensamente, revelando imagens que dançavam na mente de Helena. A cena era caótica, seu coração batia forte. Os rostos de sua família pareciam distorcidos pela tensão e pela verdade que ainda não tinha sido totalmente exposta. Vinícius, agora mais presente do que nunca, observava tudo com um sorriso frio. Você não entende, Helena. O que está escrito ali pode destruir tudo o que você ama. Pedro exclamou, seu desespero evidente. Mas ela estava com a cabeça em um turbilhão, as palavras de Tiago ressoando na mente. Pela escolhido. O que isso realmente significava? No desespero, Helena tocou a capa do diário. E, de repente, uma onda de energia atravessou seu corpo,
como um choque elétrico. As paredes pareciam tremer, e de dentro do livro uma voz ecoou, poderosa e não humana. O sacrifício foi feito, mas o que está por vir é muito pior. Prepare-se. A luz piscou de forma frenética. Ninguém esperava. Era a mãe de Helena, mas não como ela a lembrava. Seus olhos estavam vazios, e a expressão em seu rosto era de um terror profundo. O que vocês estão fazendo? Isso não deveria estar acontecendo. Ela gritava, a voz ecoando entre os presentes. O impacto da presença dela congelou o tempo. Dona Sofia caiu de joelhos, um olhar de desespero misturado à confusão. Você não deveria estar aqui. Ela nunca mencionara a mãe de Helena. Nunca. Mamãe? Helena sussurrou, sentindo o chão girar sob seus pés. Como você pode estar aqui? Você está viva? O choque era palpável. O passado que todos acreditavam estar enterrado agora ameaçava engoli-los. Eu fui forçada a me esconder. Fui feita de lembrança e dor. A mãe de Helena disse, suas palavras carregadas de um peso que ninguém podia ignorar. O que vocês fizeram naquela tarde foi muito pior do que imaginam. E agora o ciclo retorna. Ciclo? Que ciclo? Perguntou Tiago. Sua voz tremia. É como se as respostas estivessem à vista, mas ele não conseguia vê-las. O clima se tornava insuportável. A mãe olhou para Vinícius, rancor e terror em seu olhar. Você trouxe isso de volta. A raiva estava viva e pulsante entre eles. Helena não conseguia entender, mas o ambiente parecia que estava se apertando, como uma cobra engolindo suas presas. Tudo isso era para proteger vocês, para evitar que a linhagem fosse destruída. Vinícius replicou com um sorriso, como se aquilo fosse algum tipo de triunfo. Helena podia sentir o horror crescendo dentro dela, uma verdade que parecia se contorcer em sua mente. Eu não sou só pegadinha. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas, gritou Pedro, o desespero em sua voz. Você não pode esconder o que fizemos. Mas, no meio da agitação, a luz estourou em uma nova onda e tudo ficou em um silêncio profundo. O olhar da mãe de Helena se tornou um misto de sabedoria e dor. A verdade sobre vocês. Ponto. O que precisa ser esperando respostas. O que significava sacrificar-se? Como assim? Mas antes que alguém pudesse intervir, uma nova onda de luz irrompeu do diário, revelando uma dança de sombras. E com isso, José, o primo de Pedro, apareceu do nada. Não! O que vocês estão fazendo? Não! Ele estava ofegante, suas roupas rasgadas e com um aspecto de desespero. Helena ficou em estado de choque. Como ele estava ali? Por que ninguém falou dele? José, você está vivo! Gritou Pedro. O pânico em sua voz elevando-se. A tensão cresceu em um nível insuportável. Eu tive que vir. Não está seguro aqui. José olhou para Vinícius, os olhos cheios de vingança e dor. Você o trouxe de volta. Você despertou o que deveria estar dormindo. Ele se virou. Para Helena, o rosto pálido. Você não faz ideia do que está acontecendo. O sacrifício não é o que você pensa.
A verdade é bem mais horrenda. A sala parecia girar enquanto as revelações se acumulavam como uma avalanche. O ar era pesado com a promessa de um caos absoluto. E enquanto os olhos de todos se voltavam para a mãe de Helena, um choque percorreu a sala. Ela não era apenas uma vítima. Uma sombra atravessou seu olhar. No fundo, eu sempre soube que o preço teria que ser pago, ela murmurou. A escolha estava em minhas mãos, e eu não consegui resistir. O silêncio tomou conta da sala. As peças caíram em seu devido lugar. Mas as consequências disso tudo estavam prestes a mudar o relacionamento de todos. Quem realmente era a mãe de Helena? Qual era seu verdadeiro papel nesse caos? E o que mais estava escondido sob essa fachada de normalidade? Helena sentiu um nó na garganta. O seu próprio sangue poderia estar amarrado a um mistério que a transcende. O que mais estava por vir? Enquanto a tensão pairava no ar, as palavras da mãe de Helena ecoavam como trovão. Eu sabia que o preço teria que ser pago. Cada letra dela se tornava um fardo. Cada frase pesava tanto quanto a incerteza que rodeava a sala. De dor, o tio quase em choque, Pedro e Tiago com expressões que pareciam pedir ajuda. A verdade é que não sou só uma vítima, Helena. A mãe continuou, seu olhar firme. Fui parte de tudo isso do começo. O sacrifício era o meu, e acreditem, eu sabia que um dia isso voltaria. E agora, vocês estão todos em perigo. Isso não faz sentido, Helena exclamou, a voz afogada em emoções. Como você pode ter tomado essa decisão sem nos contar? Nesse momento. Atenção. Helena, não! Gritou Pedro. Mas era tarde. Com um movimento instintivo, ela abriu o diário em uma página que não conhecia. Assim que fez isso, uma luz explodiu e todos foram arrastados para dentro uma visão aterradora. Uma cena de um ritual sinistro. A sensação de estar flutuando, de não ter controle, fez o estômago dela revirar. Então uma sombra se formou na luz. Uma figura conhecida. Parou tudo, não é? Vinícius, de alguma forma, estava lá também. O olhar triunfante. Ele, pela primeira vez, parecia mais real do que uma ilusão. O sacrifício que sua mãe fez foi apenas o começo, Helena. Um pânico assustador tomou conta. A sala se encheu de murmúrios, mas o olhar de Helena se fixou em sua. Mãe, o que você fez? O que escondeu de mim? Um aperto no peito a fazia sentir que a verdade estava prestes a desmoronar. A escolha foi minha, disse a mãe, com segurança. Mas eu não sabia que todos vocês teriam que arcar com esse peso. E nesse momento, algo forte e irrevogável aconteceu. O ambiente tornou-se uma maré de emoções conflitantes. A fúria, o medo, a dor. Tudo isso se concretizava em uma explosão mental, e o chão abaixo deles se partiu. O diário começou a girar, e todos se sentiram puxados em direções opostas. A sensação de se despedaçar era um eco na mente de Helena. Não! O que está acontecendo? Gritou Tiago, cercado pela treva que se aproximava. A luz cresceu e Helena viu todos eles sob um novo ângulo. Vinícius as observava de longe,
rindo de forma inquietante. A parte mais horrenda agora está prestes a ser revelada. Vocês terão que enfrentar não só a escolha da sua mãe, mas o que ela realmente significou. E no ápice do caos, uma nova figura surgiu, entrelaçando-se com a luz que emanava do diário. Era José, mas ele não parecia o mesmo. A expressão estática de alguém que já aceitara seu destino a fez sentir um nó no estômago. Helena, eu sei a verdade sobre o que está acontecendo. O que todos nós enterramos. Não, não, isso não pode ser verdade. Helena balançava a cabeça, a confusão quase a deixando sem ar. O que você vai dizer agora? O que a mãe fez? Ele olhou para cada um deles e suas próximas palavras congelaram a atmosfera. A escolha não foi só dela, mas sua também. Desde o começo você foi escolhida e nunca soube. A revelação pairou, esmagando-os com a sua gravidade. O golpe do significado das palavras causou fissuras irreparáveis na relação entre eles. Helena se sentiu como se tivesse caído de um abismo em direção a um futuro desconhecido. O que isso significava para sua liberdade? Ela havia sido manipulada, mas como? O que mais eles ocultavam? Enquanto mergulhava nessa tempestade de emoções, a luz finalmente implodiu. Helena, sua mãe, Pedro, Tiago e até mesmo Vinícius se fundiram em um turbilhão de sombras. Mas antes de tudo se tornar escuridão total, um eco profundo ressoou, deixando no ar uma pergunta aterradora. Quem realmente controla o destino quando a escolha já foi feita? Enquanto a luz explodia e imagens dançavam no ar, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos, presos na tensão, olharam para a mãe de Helena, esperando que ela quebrasse o feitiço da incerteza. O rosto dela, pálido e marcado pela angústia, revelava que o peso da verdade estava prestes a desmoronar sobre todos eles. Você precisa entender, Helena, disse ela, a voz tremendo. A decisão de me esconder e o que eu fiz para proteger vocês. Um sacrifício para manter a linhagem viva. As palavras caíram como uma bomba, explodindo a frágil sanidade que envolvia o grupo. Helena sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Protegendo de quê, mãe? Do que você realmente tem medo? O desespero era palpável, sufocante. Enquanto a luz chamativa dançava, serem entre eles, José, com seu olhar intenso, interrompeu. A verdade já está aqui. A linhagem foi amaldiçoada. O que aconteceu há anos foi apenas o começo de algo que agora exige um preço maior. Ele apontou para a mãe de Helena e todos os olhares imediatamente se voltaram para ela, como se esperassem sua confissão. Antes que o caos pudesse se instalar, Vinícius, com seu sorriso sinistro, falou: Vocês têm escolhas a fazer e o tempo está se esgotando. O que aconteceu naquela tarde pode ser desfeito, mas alguém terá que arcar com a responsabilidade. Estava carregado de uma energia que deixava todos em alerta. Helena não sabia se era a adrenalina, o medo ou a raiva que corriam em suas veias. Então, vamos acabar com isso de uma vez, gritou Pedro, a bravura nascendo do desespero.
A decisão precisa ser minha e eu não recuarei. Ele se virou para a mãe e acrescentou: Você não pode mais nos proteger. O sacrifício não deve ser apenas seu. A luz pulsava, parecendo absorver cada palavra, cada emoção. Então, em um momento de clareza, a mãe de Helena se aproximou de Pedro e ambos se encararam. Se é assim que deve ser, então eu te apoio. Mas saiba que isso pode custar mais do que você imagina. Helena, sentindo o nó na garganta começar a se desatar, tomou a iniciativa. Não, não vou permitir que façam isso. Todos nós podemos nos unir e enfrentar o que vier. Não precisamos fazer um sacrifício. A paixão nas palavras dela ecoou, prenunciando uma nova possibilidade, uma alternativa. E naquele instante a atmosfera virou. A luz do diário começou a baixar e o caos deu lugar a uma tranquilidade estranha. Todos começaram a se conectar, a se unir com aquele sentimento de que talvez a verdade pudesse ser transformadora, não devastadora. Talvez esta seja a nossa chance de quebrarem o ciclo de dor, disse Tiago. Suas palavras agora cheias de esperança. Um novo caminho. Juntos. Quando todos concordaram, o diário começou a brilhar intensamente e uma onda de energia percorreu o ambiente, enrolando-os em uma luz dourada. O calor tocou suas peles e a sensação de quão próximos eles estavam de se libertar da maldição deu um novo impulso à luta que estava por vir. E enquanto a luz se intensificava, uma última figura apareceu, mais intensa que qualquer outra, unificando todos os medos e esperanças. Era a sombra deles mesmos, fazendo a pergunta final. Vocês estão prontos para enfrentar quem realmente são? O último raio iluminou tudo ao redor antes de se desfazer em estrelas. Helena olhou para sua mãe e os irmãos. Um misto de força e vulnerabilidade a envolvia. Eles estavam juntos, prontos para desafiar o que o futuro lhes reservava. E as perguntas ecoaram na mente dela. O que mais estava por vir? Seria a verdade capaz de despertar algo que já deveria ter permanecido em silêncio? Com um profundo suspiro de determinação, Helena sorriu. O fim não era o fim, mas um novo começo. Agora, enquanto as luzes se apagaram devagar, eu quero te lembrar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo.